Fala, torcida do mais tradicional, torcida do Botafogo. Vamos para mais um Plantão do Fogão, plantão de notícias do dia desta quinta-feira. Vamos falar aí sobre reforços e também sobre o jogo de ontem. Botafogo 0, Nacional Potosí 1. Botafogo ontem teve muita oportunidade de conseguir ali marcar os seus gols. Poderíamos ter saído com a vitória contra o Nacional Potosí. Mas tivemos ali erros técnicos. Matheus Martins foi um dos pilares negativos dessa equipe. Erro no fundamento na hora que chapou a bola. Ele meio desequilibrado, não conseguiu marcar o gol ali. O lance, claro, era ele e o gol. Mas era um lance mais complicado. Mas o Matheus Martins saiu cara a cara no final ali do primeiro tempo e conseguiu perder. Não foi o primeiro, contra o Flamengo também teve uma oportunidade e conseguiu errar o gol. Esse foi até pior porque ele poderia ter driblado o goleiro, poderia ter avançado um pouco mais, poderia ter finalizado corretamente. 0-0, né? Bom resultado, primeiro tempo. A gente conseguiu segurar a pressão inicial ali dos 20 minutos ali do Nacional Potosí. O time jogando muito bem, fazendo transição, oportunidade de marcar gols com o Nilton, com Barreira, com o Matheus Martins ali no primeiro tempo. E acabamos sofrendo já aos 46 minutos do início ali da segunda etapa. Uma bola cruzada, muito veloz, cabeçada, gol ali. Léo Link não teve culpa nenhuma no lance, até dar uma medalha aqui para ele. Jogou muito bem, fez cera quando tinha que fazer, catimbou, segurou a bola, não teve ali aquele perigo de a bola indo pro gol ali. O Léo Link jogou muito bem. Para mim, goleiro titular do Botafogo no momento. Neto não tem nem que entrar mais em nenhuma competição. Falar de outros pontos da partida, né? Pontos positivos. A gente teve ali o Vitinho jogando muito bem, foi um dos melhores jogadores do Botafogo. Ele correu o tempo todo, fazendo as transições, voltando para marcar. O cara parecia que tinha 2 pulmões, parecia que nem estava a 4.000 metros de altitude. E no lance do Montoro, onde ele finaliza, né? Ele recebe ali a bola e faz aquele cruzamento, chapa a bola, ele chapa no movimento errado. Mas o Vitinho foi um dos grandes destaques, né? Outro destaque também no sistema defensivo foi ali a dupla, né? Barbosa e Bastos, que foram uma dupla consistente, né? Apesar que o Barbosa ainda perdeu alguns tempos de bola ali, mas é normal, né? 4.000 metros, a bola corre mais. O jogador ali, para puxar o ar na recomposição também é um pouco mais complicado, mas jogou muito bem nessa linha defensiva, né? Falar um pouco sobre a escalação inicial do Botafogo. O Botafogo entrou em campo aí com o Léo Link, Alex Telles e Vitinho nas laterais, Barbosa e Bastos. E o Matheus Ponte voltou, né? Eu falei que ele foi liberado pelo departamento médico e voltou para compor a zaga. Eu falei que preferia que entrasse com o Ítalo, né? Zagueiro de origem, e colocasse ele para jogar. Porque ele iria jogar ali do lado do Vitinho. O Vitinho também é um sistema defensivo, ele faz a recomposição, mas preferiu entrar com o Matheus Ponte, esperando que o Matheus Ponte tivesse esse passe, né, essa transição ali da defesa-ataque, que não existiu. Todas as bolas que ele tentou carregar, ele acabou gerando um contra-ataque para a equipe do Nacional. Aí no meio-campo a gente teve Nilton e o Wallace Davi, né? O Wallace Davi jogou muito bem, tem aquele passe ali quebrando as linhas, que foi muito interessante. Errou algumas bolas, perdeu ali algumas jogadas, errou algumas vezes na decisão, mas num todo eu gostei bastante ali do Wallace Davi. É um jogador forte e pode contribuir muito para o Botafogo no restante da temporada. Álvaro Montoro joga demais, é um jogadoraço, é o craque desse time do Botafogo. Jogou muita bola, todas as jogadas, como eu falei, ofensivas, o Montoro estava lá, nas transições, voltando para marcar. Quando ele perde o gol, ele fica revoltado. Então a gente quer ver isso no jogador, quer ver um jogador brigar, e o Montoro representou o Botafogo, a camisa do Botafogo, mesmo perdendo o gol. É um jogador ali que joga muita bola. Jordan Barreira perdeu alguns lances, a gente vem falando aí que ele vem jogando fora de posição, não vem ali acertando ali no passe final, perdendo algumas chances, mas foi um cara que a gente pode dizer que jogou bem dentro das condições do Botafogo. E aí a gente chega no ataque, Matheus Martins. Para mim, não teria nem que utilizar, porque ele não tem função na equipe do Botafogo. Ele não marca, ele não consegue finalizar as bolas corretamente. Não fazer nem falta o cara consegue fazer, cara. Matheus Martins é um jogador nulo. Se o Botafogo tiver uma oportunidade de cair no pé do Matheus Martins,
há uma grande chance do Botafogo não conseguir converter. Tirar aí os momentos que ele teve aí na temporada passada, que foi em 2024, que foi contra o Palmeiras, que foi ali contra o São Paulo, jogando bola, a gente pega um jogador que teve lampejos de qualidade. Foi um jogador caro, que não consegue entregar e provavelmente não vai chegar a nenhuma oferta. O Botafogo vai ter que ficar com esse jogador até o final ali do contrato. E falando sobre o resultado, né, Nacional Potosí 1, Botafogo 0, não foi um resultado ali que condiz com o que foi o jogo, né? O Botafogo, para mim, era para ter vencido, apesar do número de finalizações, ele quase 30 finalizações do Nacional Potosí. O Botafogo foi uma equipe que teve muita oportunidade. Teve oportunidade com o Nilton, que jogou muito bem, fez ali as transições, jogando de volante, mas errou ali com gol aberto. Não pode perder também esse tipo de gol. Como um todo, 1-0 é um resultado totalmente reversível. É obrigação do Botafogo reverter esse resultado no Engenhão na próxima semana. Chegamos aí à 6ª derrota seguida, mas foi aquela derrota pelo contexto da partida, 4.000 metros de altitude, a logística pesada para o Botafogo conseguir chegar. É um resultado aceitável. Porém, 6 derrotas seguidas não é o pior resultado em mais de 5 anos, né? Porque os últimos 5 derrotas seguidas foi em 2020, quando o Botafogo foi rebaixado, e agora chegamos novamente. Ultrapassamos, né, esse número negativo com 6 derrotas. Sábado já temos que vencer contra o Boa Vista, né, pela Taça Rio. Coloca ali um time misto para poder jogar e vamos buscar essa vitória, porque os próximos 2 sábados são as semifinais aí da Taça Rio. Semifinais e depois final, provavelmente jogar ali com o Edenilson, os jogadores, colocar esses caras que não viajaram, por exemplo, ou deixar para o próximo jogo, né, que serão os reforços caseiros para a próxima partida, que poderemos ter aí Arthur Cabral, Danilo, Alan de volta, o próprio Santi Rodrigues. Vamos acompanhar aí as notícias, o dia do jogo do Botafogo na próxima semana. E eu vejo um resultado totalmente reversível. O Botafogo tem a obrigação de buscar esse resultado em casa, vencer já no sábado para quebrar essa sequência de derrotas e pegar na próxima semana e fazer igual o Botafogo fez contra o Aurora, golear em casa, com destaque ali para o Júnior Santos e Tiquinho. E as coincidências, né? Todo mundo falando, vamos falar aqui um pouco também sobre a escola campeã, time da Bolívia, Botafogo ali estreando na pré-Libertadores. Para nós, torcedores que somos supersticiosos, o Botafogo tem tudo para amassar o time do Nacional Potosí em casa. E vencer é obrigação, classificar é obrigação na próxima semana. E falando de reforços, vamos falar aí de Christian Medina, né? O jornal Olé soltou uma matéria ontem que Christian Medina estava a caminho do Rio de Janeiro, ou está a caminho do Rio de Janeiro, para chegar hoje, né, para fazer exame médico e assinar com o Botafogo por 4 temporadas. Outro nome que surgiu muito forte aí nesses dias, né, foi feito um movimento na rede social, foi o nome do Igor Jesus, né? O Flamengo fez uma sondagem pelo atacante, porque é um jogadoraço, né? Igor Jesus, cara, quando eu vejo o Arthur Cabral jogando, eu fico puto, essa é a palavra, porque o Igor Jesus jogou muita bola no Botafogo. O Igor Jesus era um dos pilares ali, tanto do sistema defensivo, porque ele ganhava praticamente todas as bolas no meio campo, todas, e fora as jogadas que ele criava. Era um cara que buscava, ele fazia a transição ali com a equipe do Botafogo, era um jogador de velocidade. Quantos cruzamentos o Barbosa fazia pro Igor Jesus ali, para poder fazer os gols, aquele gol contra o Fortaleza, gol lindo demais. Foi feito um movimento da torcida do Botafogo, né, para, se for para trazer, ele vir pro Botafogo, né, porque a gente, mais uma vez, um jogador que foi estrela do Botafogo, para mim é um ídolo. Tudo que é matéria ali do Botafogo, no Instagram, qualquer coisa, no YouTube, você vê o Igor Jesus ali participando, ele vive o dia a dia do Botafogo, mesmo estando longe. Mas ele já respondeu à torcida do Flamengo, a empreitada, né, do Flamengo, e ele diz que no momento ele quer se manter na Europa. Ele tem ali proposta do Ajax e também do Atlético de Madrid. Eu, como torcedor do Botafogo, desejo toda a felicidade do mundo, mas que for jogar no Brasil, volte pro Botafogo. Se for jogar fora, que seja aí um dos melhores atacantes pra gente ver o Igor Jesus aí na Copa do Mundo. E galera, se você curte essa estrela solitária, curte o Botafogo, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha pros amigos, porque aqui vai ter notícia todos os dias falando aí sobre o nosso glorioso, falando sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo.
Fui!